Senhor, fala conosco na Tua palavra. Tua palavra, Senhor Deus, é poderosa. Tua palavra produz vida. Tua palavra nos santifica. Tua palavra nos confronta. Tua palavra, Senhor Deus, opera maravilhas em nosso ser. A Tua palavra nos transforma, porque a Tua palavra é palavra de Deus poderoso, portanto é palavra poderosa, pois ministra, Senhor Deus, essa noite aos nossos corações, para a glória do Teu santo nome, é que nós te oramos e te pedimos, em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos falado nessas últimas terças-feiras sobre o culto cristão. E falamos sobre como se preparar para participar do culto na primeira terça-feira, né? Aí falamos sobre como se preparar para participar do culto, o que era o culto doméstico, o culto familiar, o culto particular, o devocional. E falamos do culto comunitário, o culto coletivo, o culto público. E depois falamos sobre o momento do culto, como participar do culto, o que faz parte desse momento cultico. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre o término do culto. E sobre o depois do culto. Amém? Glória a Deus. Então vamos àquilo que o Senhor nos reservou, que não pudemos ministrar por questão de tempo da última terça que estivemos ministrando, mas estaremos ministrando agora em nome de Jesus. O término do culto, amados. Assim como eu disse na primeira terça-feira, eu volto a repetir, né? O importante é nós oferecermos o culto completo, né? Com começo, meio e fim. Não adianta cortar o cordeiro pela metade, botar só o fim, ou botar só o começo do cordeiro, ou colocar só o meio do cordeiro, né? O culto ele tem que ser oferecido por completo. Né? Nós falamos, claro, de alguns irmãos que por motivo de trabalho não conseguem chegar na hora, e isso é perfeitamente compreensível. Alguns irmãos por motivo de trabalho precisam sair um pouco mais cedo. Essas são coisas, né? São motivos que realmente são entendidos, né? E Deus entende. Amém? Mas muitos dos nossos casos não são estes, são negligência nossa para chegar ou pressa nossa para sair. E quando a gente lê Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, nós aprendemos que nós não precisamos ter pressa para sair da presença do rei. Não te apresses de sair da presença do rei. Ora, se não há pressa para sair da presença de um rei humano, imagine da presença do Rei dos Reis, na qual a gente vem para cultuar e adorar o seu santo nome. Então aquela mesma palavra, ela serve para mim, serve para você. Não te apresses a sair da presença do rei. Então o término do culto, ele faz parte do culto. O término do culto faz parte do culto. O culto não termina com o amém da pregação da palavra de Deus. O culto termina com a bênção apostólica. E a gente precisa entender que todo este momento é importante. Algumas pessoas, assim que termina a mensagem, elas já se levantam, já dão as costas e já vão embora. Tem pressa de sair. É uma pressa tão grande. E quando a gente vai no cinema, a gente não vê essa pressa. Todo mundo espera o filme terminar. E para o culto, as pessoas não esperam o culto terminar. Sim ou não? A gente está pregando, a pessoa se levanta, disse o amém. Irmãos, vamos ficar de pé para orar? Aí os irmãos ficam de pé, uns aproveitam a hora de ficar em pé, já sai atrapalhando o outro que quer orar e começa a sair para ir embora. Ainda bem que aqui não acontece isso não, né, amado? Ou não vai mais acontecer, né? Na verdade, estão saindo, amados, sem oferecer todo o culto. Ofereça o culto completo ao Senhor.
Já falei que há exceções, uma pessoa que está trabalhando e chega mais tarde, um filho ou uma filha que o pai não é crente, uma mulher que o esposo não é crente e vem buscar cedo. São exceções, sim ou não? Mas essa exceção para alguns viram regra. E a gente precisa entender, mas que nós somos chamados para sermos adoradores e prestar um culto por inteiro ao nosso Deus. Tem um momento que os irmãos ficam mais inquietos, que é o momento dos avisos, né? Esse momento todo mundo fica quieto. Precisa mesmo disso, pastor. O problema é que os avisos fazem parte da vida da igreja. Se a gente não tiver esse momento no culto para compartilhar os avisos, como que a gente vai conseguir compartilhar os avisos com os irmãos? Como os irmãos vão tomar ciência de uma atividade que vai ter na igreja? Às vezes uma atividade tão importante que você está precisando, né? Então, são momentos importantes, que é importante você ter ciência, né? Nós estamos aqui toda manhã para aconselhar um irmão ou irmã, para estar orando aqui junto com os irmãos. Sempre estamos aqui. Queremos avisar, por exemplo, um culto de oração, um culto de doutrina, uma festa que vai acontecer, inscrição para alguma caravana ou para algum evento. Isso faz parte da vida da igreja. Então os avisos, ele tem a sua importância, porque faz parte da dinâmica da igreja, da vida da igreja. Então esse também é um momento que é importante você dar atenção. Isso é quase todo culto. A gente acaba de avisar alguma coisa, sobe um irmão e diz assim, pastor, e vai ter isso? Eu acabei de avisar. Porque parece que é aquele momento que a gente desconecta do culto. Pronto, o culto acabou, agora os avisos, né? Mas é importante você estar atento aos avisos. É importante você ouvi-los, faz parte do culto. Os pedidos de oração, muito especialmente. Ai, meu Deus do céu, agora lá vem uma lista de pedidos de oração, pastor. Eu estou querendo ir embora e o pastor vem com essa lista aí, com 10 nomes pedindo oração. Mas nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E se alguém está pedindo oração é porque precisa de oração. E essas pessoas têm que recorrer a mim e a você mesmo, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo, nós somos uma só família. E esses nomes não é simplesmente para você ouvir aqui e acabou, não. É para você lembrar deles e orar no seu culto doméstico, e orar na sua casa e colocar essas pessoas diante de oração. Porque quando nós compartilhamos as nossas necessidades com os santos, nós estamos dizendo, estou precisando das vossas orações, orem por mim. Não dá mais para eu estar só, orem por mim, estou precisando da oração de vocês. E nós como igreja, nós precisamos interceder por esses nossos irmãos que fazem os pedidos de oração, porque eles não estão fazendo nada de mais do que a recomendação bíblica. Tiago, capítulo 5, verso 13 a 18, nos diz, estar alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ou seja, se há alguém entre nós doente, é para a gente compartilhar mesmo, pedir oração. E é para a igreja orar e orar com fé. E a oração uns pelos outros, oreis uns pelos outros e sareis, e sereis sarados. Então, esse momento que a gente está pedindo oração é um momento importante. Alguns irmãos desligam, alguns irmãos não intercedem. Nós, como igreja, temos que interceder junto. É nossa família, é gente nossa, é gente comprada com o sangue de Cristo, é gente que faz parte do corpo de Cristo. São tão família nossa como é meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã.
Por quê? Porque o mesmo sangue nos une, que é o sangue de Cristo Jesus. Então, esse momento que nós paramos, irmãs, fulano está precisando de oração, está doente, fulano está internado, fulano vai fazer cirurgia. O que é isso? Essa pessoa está dizendo, eu faço parte dessa família. E eu conto com o cuidado de vocês em oração. Amém? E aí esse texto, não é nem a mensagem de hoje, né? Mas já que eu li aqui, eu vou logo falar. Esse texto ele fala uma coisa que hoje muitas vezes as pessoas não atentam. A unção com óleo, ela não é para você estar ungindo o carro, ungindo casa. E ela é uma ação para os presbíteros da igreja, né? Amém? Porque tem gente que vê umas coisas na televisão, ou ouve no rádio, aí vai lá e compra o óleo, sai ungindo a casa, sai ungindo o carro, sai ungindo a moto, sai ungindo os enfermos. Mas a Bíblia diz, chame os presbíteros e unja-o com o óleo. Amém? Então quem estava com óleo de unção em casa já sabe que isso não é um papel seu, né? Quem entendeu, diga amém. Outro momento também que nós não podemos deixar de lado é a bênção apostólica. Alguns olham para a bênção apostólica e dizem, isso não tem valor algum. Outros olham e dizem, mas como é que é a bênção apostólica? Se não tem nem apóstolo na nossa igreja, né? E outros dizem que a bênção apostólica não é para existir na igreja. Mas a bênção apostólica, amados, ela é bíblica. Deus, quando quis abençoar o povo de Israel, disse pela boca de Moisés, Arão, é assim que você e a vossa descendência vai abençoar Israel. E instituiu a bênção sacerdotal. Nós tivemos até um culto que nós falamos sobre essa bênção. A bênção sacerdotal, a bênção arônica. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos os apóstolos abençoando as comunidades cristãs, as igrejas, com uma bênção. E nós chamamos essa bênção de bênção apostólica. É bênção apostólica porque era uma bênção dada pelos apóstolos. É uma bênção que nós aprendemos com os apóstolos. A nossa fé é uma fé apostólica. Nós não somos apóstolos, mas a nossa fé é uma fé apostólica. A bênção apostólica não quer dizer que é dada pelo apóstolo. É uma bênção que os apóstolos nos ensinaram a abençoar a igreja. Da mesma forma, a bênção arônica não era uma bênção dada por Arão, porque os seus descendentes que tinham outros nomes também impetravam a bênção arônica. E eles não eram Arão, eram filhos de Arão. Então, essa questão de que não pode existir mais bênção apostólica porque os apóstolos não existem, isso não existe, isso não é bíblico. A bênção apostólica, ela é bíblica. Ela é bíblica. E o presbítero, o evangelista, o pastor, ele pode e deve impetrar a bênção apostólica ao final de todo culto, abençoando a Santa Igreja de Deus. E ali ele está dirigindo uma palavra de bênção conforme a palavra de Deus sobre a vida da igreja. E esse momento é importante você estar. Esse momento é importante você participar. Porque ali é o ponto onde o culto vai concluir com a bênção chamada bênção apostólica sobre a vida da igreja. Amém? E assim como na bênção arônica, nós temos a presença da Trindade na bênção apostólica, como nós aprendemos aqui já há alguns meses atrás. Uma outra coisa que nós temos observado, amados, é sobre o atendimento na recepção. O atendimento na recepção. Não é prudente,
nem é santo, nem é reverente. Amado irmão e amada irmã, procurar sair mais cedo, antes do culto terminar, para você fazer o seu atendimento lá na recepção. Quer seja para fazer uma inscrição para uma caravana, fazer uma inscrição para um congresso, para um evento, quer seja comprar um lanche de um ministério que está fazendo um lanche, comprar um DVD, uma camisa. Isso não é santo, não é prudente, nem é reverente, amados. Os irmãos entenderam? Se Jesus estivesse aqui, ele puxava logo o chicote. Se ele estivesse aqui em carne e osso, como ele esteve lá em Jerusalém, ele puxava logo o chicote. O culto nem terminou. Aí o irmão não quer pegar a fila, aí ele se levanta e já quer comprar. E já quer fazer a inscrição dele. Se quer fazer a inscrição cedo para não pegar a fila, chega mais cedo. Procura a pessoa, faz a sua inscrição. Mas começou o culto só depois do culto terminar, só depois da missa apostólica. E aí gera um desconforto ali. Porque as pessoas que estão atendendo lá na recepção para fazer a inscrição, ou vendendo algum produto, estas pessoas são orientadas a fazê-lo somente depois que o culto terminar. E aí elas ficam naquela pressão e naquele constrangimento, e os irmãos e as irmãs cercando, e os irmãos que estão lá no final ali, ficam olhando para trás, querendo ouvir, e o barulho ali no meio daquela recepção. Isso nem é santo, nem é prudente, nem é reverente. Se a gente quer abençoar a obra de Deus, a gente tem que abençoar com ordem e decência. Não adianta a gente querer abençoar a obra de Deus com desordem e com indecência. Porque o culto ele tem que ser com ordem e decência. Amém? Com decência e ordem. Então, se você quer abençoar um ministério que está fazendo um lanche, deixe para comprar quando terminar o culto. Se você não tem paciência para esperar, chegue mais cedo. Você quer fazer uma inscrição? Espere o culto terminar. Aguarde pacientemente, faça uma inscrição. O pessoal pega fila, amados, de 1 dia, de 2 dias, até de 3 dias na porta de um estádio para comprar um ingresso para um show. Vira madrugada. O irmão pode esperar um pouquinho ali. Hein, amados? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. A palavra é boa assim, quando até a criança consegue entender. Aleluia. Então, amados, a gente pede a compreensão dos irmãos a procurarem cooperar na obra do Senhor, ofertarem quando estão adquirindo algum produto, né? Mas fazer isso de uma forma que seja louvável e agradável a Deus. Espere o culto acabar. Espere o culto terminar. Ajude as pessoas que estão servindo na recepção. Elas estão servindo a Deus voluntariamente. Elas estão servindo ao reino voluntariamente. Então ajude-as. Ajude-as a fazer o que é certo. Não pressione-as para fazer o que é errado. Espere o culto acabar, vá à recepção, faça a sua inscrição, abençoe algum ministério que está vendendo algum produto. Para que tanta pressa, né, amados? Para que tanta pressa? Esse mundo já é tão apressado, esse momento que a gente para aqui é para a gente lembrar que muita pressa pode nos levar a lugar nenhum. E que a gente precisa parar para esses momentos de contemplação e de adoração. Esse mundo tão corrido e tão apressado, nesses momentos que a gente para como igreja, a gente lembra que nós estamos aqui só de passagem, mas a nossa vida é eterna com Deus.
Aleluia, Jesus. Tu não precisa dessa pressa de sair da presença do Rei, não precisa. Quando a gente sai apressado, mas a impressão que dá é que nós estamos aqui cultuando por obrigação. Estou aqui porque eu tenho que estar. Sabe aquele negócio que você tem que bater o ponto no trabalho e tem que cumprir aquelas horas? Que quando bate o horário, você vê aquele desespero de gente saindo da indústria. Hein? Quem já viu assim um fim de expediente na indústria? Na hora que sai, todo mundo desesperado saindo, né? Mas a gente não está aqui por obrigação, amados. A gente está aqui porque é bom estar aqui para adorar a Deus. A gente está aqui porque quando eu vejo no seu rosto, eu sou inspirado a continuar. A gente está aqui porque quando estamos juntos, nós nos fortalecemos uns aos outros nessa caminhada de fé. Nós estamos aqui para adorar a Deus porque estar junto fortalece a nossa fé, anima-nos, revigora. Nós colocamos os nossos dons ao serviço do reino e um é ajudado pelo outro, um é cuidado pelo outro e nós vamos crescendo em Cristo Jesus. Então não precisa de pressa. Se precisa de pressa, a pressa que precisa é para chegar aqui. Se precisa de pressa, a pressa que precisa é para chegar aqui, não para ir embora. Aqui é lugar bom de se estar, amados. Amém? Aqui é a nossa segunda casa. Aqui é a nossa segunda casa. Assim como a gente tem prazer em estar em casa com a nossa família, se não tem é porque está alguma coisa errada. Comece a orar para ajeitar esse negócio. A gente tem prazer de estar aqui com os irmãos. Amém? E o término do culto? O culto terminou. E quando o culto termina, amados? E agora? O que é que nós vamos fazer? O culto terminou. E agora? Quando o culto termina, mas começa outro culto. Diga assim, quando o culto termina, começa outro culto. Por quê, amados? Começamos um outro culto, porque o nosso viver deve ser um culto ao Senhor. Diga assim, o meu viver deve ser um culto ao Senhor. Então terminou o culto, lembre-se que o culto não terminou. Porque quando terminou o culto, você lembra-se que o seu viver é um culto ao Senhor. Amém? Então terminou o culto, você vai o quê? Você vai cumprimentar os seus irmãos. Puxa uma conversa, vê como é que o irmão está. Não sai apressado, atropelando todo mundo, empurrando um, empurrando o outro. Cumprimenta, vê como que estão as coisas, como foi a semana. Se tem alguma novidade para a semana que está começando. Cumprimenta, fala com o irmão. Sai cautelosamente. Sai sem pressa, sem desespero. Quem estaciona aqui, né? Vai lá, pega o seu veículo, sai cuidadosamente. E quem estaciona desse lado aqui já sabe que estacionou para ir embora só quando Jesus quiser, né? Porque o lado de lá, tudo bem, mas aqui, amado, a gente vai botando quanto dá, né? Vai colocando os carros quanto dá. Então, assim, se você colocou desse lado aqui, tire a pressa. Não se zangue, não. Porque você botou aqui, você já sabe que você pode ser o último a sair, né? Amém? Então, se você estaciona aqui do lado, tenha calma. Não se desespere. Se não aparecer o irmão, aproveite para estar conversando com outro irmão que está ali no estacionamento também aguardando. Lembre que o seu culto é que o seu viver é um culto ao Senhor. Lembre-se disso. Então, tenha calma, haja com cordialidade.
para que os demais irmãos, para com os demais irmãos, haja com cordialidade. Para não contar a história daqui, né? Tem uma igreja aqui próximo. Uma pessoa saiu assim, envergonhadíssima. Não imaginava encontrar umas coisas dessas da igreja. Mas é porque é uma pessoa que tem pouco tempo de igreja, né, amado? Não sabe que está um bocado de gente aqui em reforma sendo trabalhado, todo mundo sendo trabalhado, né? E ele saiu decepcionado do estacionamento da igreja, porque o pessoal tudo alegre, cultuando. Quando foi para o estacionamento pegar o carro, daqui a pouco tinha uma pessoa já saindo fumaça por tudo que era lugar, né? Irada, com raiva, chateada. Você disse, rapaz, que negócio é esse? Como é que eu vou vir para uma igreja dessa de novo? Uma pessoa que ainda não conhece a Deus, né? Então ela acha que os santos aqui, que é todo mundo santo, né, amado? Amém? Mas acha que os santos aqui já chegaram à plenitude lá no céu, né? E aí quando ele olha para mim e para você, ele espera um exemplo de vida que se assemelhe a Jesus Cristo. E ele não está errado em esperar isso de nós, né? Nós aqui ainda estamos nessa caminhada para poder refletir o quanto melhor essa vida santa que Jesus nos chama a viver. Amém? Então, haja com calma, com serenidade, com cordialidade, tá certo? Aguarde, não tenha pressa. E após o culto? O culto terminou. Para onde eu vou? Tem gente que quando termina o culto, parece que ele revigora a memória da antiga tradição religiosa dele. Né? Terminou o culto, cumpriu o papel da semana, já purguei todos os meus pecados, agora posso começar a pecar de novo. Por quê? Porque foi uma matriz religiosa que a pessoa foi formada desde criança. Né? Ou seja, eu vou lá, faço o meu serviço religioso, e depois eu posso viver a semana pecando. Aí na outra semana eu volto de novo para expurgar meus pecados de novo. E aí posso pecar de novo. Então depois do culto, amados, para onde eu vou? Depois do culto, para onde você vai? Você cultua a Deus, tudo bonitinho, adora a Deus. Depois você vai para onde, amados? Para onde é que você vai? Você está lembrado que o seu viver é um culto a Deus? Aí você sai de um culto maravilhoso, adorou a Deus, aí sai daqui e vai para um show de humor. Eu sei de humor aqui em Fortaleza, a única pessoa que faz humor que se converteu que eu sei é o João Neto. O Alto do Compadecido é uma peça evangelística. Mas tirou o João Neto, amados. Crente indo, amados, para show de humor. Todo mundo sabe o que é humor no Ceará. Vulgaridade. Imoralidade. É ou não é? Aí a pessoa sai de um momento que cultua a Deus e vai pagar para começar a encher o coração de sujeira de novo. Para onde que nós vamos depois do culto, amados? Nosso culto, ele tem que ser uma continuidade do nosso viver. O culto não pode ser uma quebra na nossa vida. Não pode ser uma quebra na nossa vida. O que você está fazendo depois do culto? Não adianta você subir para cantar, para louvar e chegar em casa e acessar pornografia na internet. Que culto é esse? Não adianta você preparar uma mensagem bíblica, pregar, dirigir um culto
e depois ir assistir filmes impróprios na sua casa. O nosso viver tem que ser um culto ao Senhor. O que eu faço após o culto, amados? Sou um santo e chego em casa, não tenho um bom relacionamento com os meus filhos, não tenho um bom relacionamento com o meu cônjuge. O que eu faço após o culto? E eu vivo essa farsa dentro da igreja, e eu escondo esse problema meu, ou eu busco ajuda e assumo a responsabilidade de que eu estou errado e que eu preciso de ajuda, e busco o pastor, busco um conselheiro na igreja, para que ele esteja me ajudando em oração. O que eu faço após o culto? Para onde eu vou após o culto? O culto acaba aqui, mas o seu viver tem que ser um culto contínuo ao Senhor. Após o culto, se eu vou sair com minha família ou com alguns irmãos da igreja, eu devo desfrutar desse momento como um momento de comunhão. E ao estar ali, numa pizzaria, num restaurante, ou na casa de um irmão, de uma irmã, de uma família, ao estar ali, eu devo fomentar o que, amados? Uma conversa saudável. Uma conversa de cuidado mútuo. Não ficar falando futilidades e coisas que venham a sujar o coração da pessoa. Não falando de frivolidades, nem de coisas torpes, mas fomentando conversas saudáveis, cuidado mútuo, de respeito, até mesmo fazer algumas reflexões sobre o que Deus falou no culto. Deus me confrontou nisso, eu vou tentar mudar isso na minha vida, Deus falou no meu coração isso. Eu fiquei tão alegre, Deus deu uma palavra de conforto hoje para mim. Hoje Deus confirmou isso. Conversa um pouco sobre a vida, sobre o trabalho, sobre os estudos, sobre coisas boas. Amém? E lembre-se que o culto, ele fala da nossa comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, amados, tem comunhão com os irmãos. Sim ou não? Quem tem comunhão com Deus tem comunhão com os irmãos. Então, não saia do culto estragando isso. Você veio aqui conectado com Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, aí você sai do culto para estragar isso? Não, de maneira alguma. Não saia com amigos, se for para ficar falando mal da vida alheia. Você sai daqui de um culto alegre, revigorado, e aí vai sentar para tomar um sorvete, comer uma pizza, fazer uma refeição. E hoje Fortaleza, né? Ela dê graças a Deus os crentes, né? Os restaurantes, as lanchonetes no domingo, onde você vai só tem crente, né? Então a economia de restaurante, lanchonete de domingo, eles dê graças a Deus aos crentes, né? Então chegou lá, não vai falar mal da vida alheia. Não vai ficar criticando um e outro que você viu no culto. Não vai falar mal de ninguém. Isso não é coisa para adorador. Não vai acusar ninguém, amados. O diabo recebeu esse nome de diabo porque é acusador. Então sentou, conversa coisas boas, conversa coisas agradáveis. Conversa coisas que agradam a Deus. Lembre que você é um vaso santificado. Não empreste a sua boca para o diabo estar caluniando a vida de um irmão e de uma irmã. Não empreste a sua boca para falar mal de outro. Não empreste para isso. Empreste a sua boca para que o nome de Deus seja glorificado. Se você começar a andar com uma pessoa que ela só fala mal das pessoas, e essa pessoa não se corrige, então é o jeito de você se afastar dela. Pastor, você procura corrigi-la. Se ela não corrigir, afaste-se dela.
Senão você vai ficar igualzinho. E você vai para o mesmo lugar. Você está entendendo que se você continuar com uma pessoa assim, você vai ficar igualzinho, você vai para o mesmo lugar? Hein? Hein? Eu vos digo isso para a salvação da vossa alma. Para o vosso bem. Primeiro procure corrigir. Se a pessoa não se corrigir, então procure outras companhias. Pastor, fulano de tal está precisando de um acompanhamento mais próximo. Eu já não consigo mais, vou ter que me acercar de outras companhias. E a gente providencia uma pessoa para mentorear, para estar mais próximo, ou a gente mesmo vai estar fazendo de acordo com as possibilidades. Amém? Então, se for para casa, tome cuidado com esse aparelhinho chamado TV e com essa rede chamada internet, porque você pode encontrar coisas boas, mas você pode encontrar coisas ruins. Então tome muito cuidado. Saiu do culto, tome cuidado com o que você vai colocar diante dos seus olhos. Você está estabelecendo a sua unidade com Deus e chega em casa você está estabelecendo a unidade com o outro. Então, não coloque dois altares na sua vida, porque não dá para servir dois senhores. Pastor, não pode ter televisão? Não é isso que eu estou dizendo. Seja seletivo. E aí eu vou acochar um pouquinho ainda mais. Seja extremamente seletivo. Extremamente seletivo. Eu não vou constranger aqui vocês. Mas eu tenho certeza, se eu fosse perguntar aqui quantas pessoas estão lendo a Bíblia e quantos livros você leu durante esse ano que já está acabando, eu sei que a maior parte daqui seria constrangido. Mas se eu perguntasse quantas pessoas assistiram filmes, séries, novelas, quase diariamente durante o ano de 2013, uma boa parte estaria levantando a mão. Então, boa parte do tempo que você gastou assistindo coisas que, ao invés de te aproximarem de Deus, jogou algumas sujeiras e algumas imundícias no teu coração e na tua mente, você poderia ter gastado lendo boas coisas, que ao invés de jogar imundícias no teu coração e na tua mente, estaria tirando coisas ruins e te trazendo a novos patamares com Deus. Então, tome esse cuidado do que você está fazendo após o culto. Romanos capítulo 6, versículo 11 a 13, nos diz. Eu escolhi esse texto para a nossa leitura inicial, justamente por entender que o nosso momento de culto na igreja é uma extensão de uma vida de adoração. Ou deve ser uma extensão de nossa vida de adoração. De um viver que é um culto contínuo ao Senhor. Assim nos diz a palavra de Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação.
O que esse texto está nos dizendo? Quanto a morrer, morremos uma só vez com Cristo, né? Já morremos, já fomos crucificados com Cristo. E se agora vivemos, vivemos para Cristo. E se vivemos para Cristo, nós não vivemos para Cristo só no momento aqui do culto coletivo. Mas se vivemos para Cristo, o meu viver é um culto contínuo a Deus. E os meus membros, que antes eu usava para iniquidade, para o pecado, para a imundícia, para a maldade, para ferir e ofender a santidade de Deus, agora, os meus membros, eles são usados para a justiça. Agora eu apresento os meus membros para a justiça, em justiça, para a santificação. Ou seja, a minha vida é apresentada a Deus, para que cada instante, cada momento, cada ação, cada decisão, cada sentimento, cada pensamento, seja uma adoração contínua ao meu Deus. Aleluia. A sua vida é um culto ao Senhor. Então é tão importante você se preparar para vir ao culto, como é importante você participar de cada momento do culto, inclusive do término do culto. Como quando você sai do culto, o seu viver é um culto a Deus. A sua vida é um culto a Deus. E você se apresenta a Deus como instrumento de justiça para a santificação. E aí quando você faz isso, pessoas são impactadas, porque ela vê um culto ambulante, ela vê uma adoração ambulante, ela vê a presença de Deus na sua vida. E elas vão ter sede e vão dizer, como que eu faço para viver isso que você vive? Me conta um pouco sobre isso. Me fala um pouquinho, como que eu faço? Eu estou com sede. E aí você vai oferecer água da vida, porque o seu viver é um culto contínuo ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé para fazermos a oração? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, aleluia. Senhor, ó Senhor, nós te louvamos e nós te adoramos. Nós prestamos um culto a ti, Senhor, porque só tu és Deus e dominador sobre céus e terra. Nada do que existe existiria se não fosse a tua pessoa. Tudo veio a existir por ti e tudo se sustenta por causa da tua santa presença, Senhor. É tu quem sustenta, é a tua palavra, Pai. E não há outro ser merecedor de culto, só tu, Senhor. Só tu, Senhor. Só tu, Senhor. E nós cultuamos a ti, porque tu és Deus sobre deuses, Rei sobre reis, Senhor sobre senhores. Oh, aleluia. Oh, Pai. Há o temor de Deus em nosso coração, Senhor. Há o temor de Deus em nossos corações, ó Pai. Porque tu és tremendamente grande, Senhor. E nós reverenciamos o teu santo nome. Nós reverenciamos a tua pessoa. Nós reverenciamos a tua presença. Porque tu és Deus grande e poderoso. Porque tu és Deus majestoso. Porque tu és Deus soberano. Porque tu és fogo consumidor, ó Pai.
Deus Santo. Não queremos brincar na tua presença. Não queremos lidar, Senhor Deus, com o que é sagrado como que o que fosse comum, Senhor. Mas nós queremos, Senhor Deus, agir com o coração cheio de amor e cheio de temor, cheio de reverência pela tua augusta presença, pela tua poderosa presença, ó Deus. Queremos prestar a Ti um culto com decência, com ordem. Queremos prestar a Ti um culto com reverência. Queremos prestar a Ti um culto completo. Queremos prestar a Ti um culto de coração, Senhor. Pode haver erros na técnica, ó Pai. Pode haver erros na eloquência. Pode haver erros em alguma sequência. Pode haver alguma quebra. Mas que seja espontâneo, sinceridade de coração, de pessoas que te adoram em espírito e em verdade. Pode haver falha no som, Senhor, pode haver alguma falha, mas, Senhor Deus, o que nós queremos, ó Deus, é te adorar em espírito e em verdade. Shalom. Deus, só Tu és Deus, só Tu és Deus, só Tu és Deus. Infunde em nós, Senhor Deus, a reverência ao Teu santo nome, ó Pai. Ajuda-nos a prestar a Ti, ó Pai, um culto como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Aleluia. Senhor, que possamos, ó Pai, nos preparar para participarmos do culto, que possamos participarmos do culto em espírito e em verdade, que possamos dar o devido valor também ao término do culto, às orações, aos irmãos que pedem oração, aos avisos, Senhor, a bênção apostólica, e que possamos sair sem pressa, com cordialidade, com amor para com o próximo, com a compreensão, buscando cumprimentar uma nova pessoa que ainda não conhecemos, que está visitando, acolhê-la, Senhor Deus, apresentá-la à programação da igreja, encaminhá-la, Senhor Deus, para que possa caminhar conosco e crescer na Tua presença, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos tudo com decência e ordem. Ajuda-nos, ó Pai, a respeitar esse momento. Ajuda-nos a aproveitar cada instante deste momento, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender, Senhor Deus, que o nosso viver é um culto contínuo a Ti, ó Pai. E que ao sairmos daqui possamos saber o que fazer, onde ir, que companhia termos, que conversas alimentarmos, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, estarmos apresentando a Ti os nossos membros como instrumento de justiça para a santificação. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te oramos, ó Pai, e apresentamos a Ti o nosso viver como um culto contínuo ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que há dentro de meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, sexta-feira, nosso culto de oração, os irmãos estão convidados a estar aqui conosco para juntos orarmos. Domingo, sábado, caravana missionária a Capistrano de Abreu. Os irmãos que não fizeram inscrição e desejam participar, passa na recepção para fazer a sua inscrição. E próxima semana, amados, vocês estão lembrados, terça-feira não haverá culto, o culto virá para segunda. Tá? Diga comigo, terça-feira não haverá culto, virá para a segunda. Pronto, então só próxima semana, amados. Tá bom? Por causa da véspera de Natal, para os irmãos estarem em família, nós vamos trazer uma mensagem natalina na segunda-feira. Então, convido uma pessoa não crente para estar conosco, tá bom? Na segunda-feira, tá? E na outra semana, pastor, na outra semana volta tudo ao normal, só não volta tanto ao normal, porque é virada de ano. E aí nós vamos fazer nosso culto da virada às 22 horas, tá bom? Mas a gente avisa durante a semana também, tá bom? Então, próxima semana, segunda-feira, o nosso culto, tá? Queridos, o Ministério de Missões lembra as inscrições da caravana missionária e também ainda há DVDs das 4 noites da jornada missionária, quem interessar na recepção. E também a EAD está precisando de voluntários para cooperar, para fazer a seleção, a triagem das notas fiscais. Glória a Deus que os irmãos estão trazendo notas fiscais, está aumentando as notas fiscais. E a Beatriz já não está dando conta sozinha, ela está precisando de uma ajuda. Então, jovens, adolescentes, um irmão, uma irmã, que tem alguma disponibilidade, possa vir para ficar aqui uma manhã, uma tarde com ela, ajudando na triagem, separação das notas. Por favor, procurar a Rojaime ou a Beatriz ao final do culto, para se prontificar para isso e marcar um horário. Amém? Pastor Evandro, orando ao Senhor, encerrando o culto essa noite. Glória a Deus. Os irmãos com a paz do Senhor, vamos orar em nome de Jesus. Amado e querido Deus, nosso Pai, Deus querido e santo, estamos gratos, Senhor, nesta noite, Senhor, por ouvir, Senhor, a sua voz, Senhor da glória. Senhor, teu ensinamento através da tua palavra. Deus querido, que possamos, Senhor, colocar em prática, Senhor, e te oferecer, Senhor da glória, um culto completo, antes e depois. Pai santo, e assim abençoa a tua igreja, Senhor, poderosamente. Pai querido, Senhor, mais uma vez eu te apresento, Senhor, aqueles pedidos de oração, Senhor, dos teus filhos, Pai, o qual vão passar por cirurgia. Pai querido, tu és o médico dos médicos por excelência. Tu ainda curas, Senhor. Tu ainda faz maravilha. Aqueles que estão internados, Senhor da glória, levanta, restaura, Senhor.
para a glória do teu nome. Ah, Senhor, e aqueles que vão viajar, Senhor, leva, Senhor, na tua santa paz e traz, Senhor, em paz. Pai querido, para a glória do teu nome, Senhor, abençoa a tua igreja poderosamente, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, e nessa noite estamos gratos, porque ouvimos a tua voz, e assim fica conosco, Senhor. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, e aqueles cuja vida é um culto contínuo dizem...